Olá você, seja muito bem-vindo a mais um Negócio que Deu Certo. Hoje eu estou recebendo aqui duas cabeças pensantes, viu? Eles fazem parte de um grupo seleto de amigos, né, do The Masters, que aí foi criado há algum tempo e o resultado disso, o fruto disso, eles estão lançando o segundo livro, Entre Drones e Dinossauros, volume 2. Seja muito bem-vindo, Nascimento. Seja muito bem-vindo, José Manuel. Olá, Toninho Nascimento. É uma honra estar conversando com vocês. É uma honra estar falando com o pessoal que acompanha um negócio que deu certo. Eu sempre acompanho o seu programa e tenho ouvido histórias sensacionais. E a gente, seguindo essa mesma linha no grupo The Masters, também tem dado certo. Por quê? O The Masters é um coletivo de pessoas que têm um objetivo único, que é a busca de informação, de conhecimento, pessoas do bem, né, que querem aprender mais e compartilhar conhecimento. E ele surgiu de uma forma muito interessante, né, Zé Manuel? Um amigo me ligou e disse assim, Nascimento, vamos almoçar? E eu disse assim, vamos, mas vamos chamar mais gente. A tônica de qualquer negócio que quer dar certo é chamar mais gente, envolver mais gente, colaborar e contribuir. E desse projeto, desse primeiro almoço, foram vários. O grupo já teve reuniões com mais de 40 pessoas. Nós temos cerca de 50 integrantes fixos no The Masters. Ontem fizemos um almoço maravilhoso com mais de 20 pessoas. E agora, né, nós já estamos lançando o segundo volume do Entre Drones e Dinossauros. Não é verdade, meu amigo? Sim, é verdade. Um prazer estar aqui com você, Toninho, e com a sua audiência, poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. E o grupo é unido através de um propósito, entregar conhecimento relevante para auxiliar o empreendedorismo. Estar aqui num negócio que dá certo tem tudo a ver com a nossa história. Quanto tempo vocês já estão com esse grupo? Olha, nós já estamos com o grupo há cerca de 4 anos, foi ali pós-pandemia, né? A gente vinha ali naquele momento de ambiente fechado, né? Recluso todo mundo, e quando terminou a pandemia a gente começou esse grupo, né? E num dos nossos almoços o pessoal estava ali conversando, aquela boa sentada que você conhece muito bem, e eu só estava ouvindo, viu? Isso é raro acontecer comigo e é raro acontecer com um jornalista, você sabe disso, né? A gente sempre quer conversar. E eu parei na cabeceira daquela mesa, tava o Zé Manuel, tava o José D'Amigo, tava o Felipe Oliveira, enfim, uma série de pessoas, o Diego Godoy, e aí eu parei e falei, caramba, só ouvindo as conversas, um cara falando sobre tecnologia, outro sobre marketing, outro sobre comunicação, né? Só brotando. E aí eu dei uma batida na mesa assim, pessoal, aí todo mundo lá na ponte, que tal a gente escrever um livro? E aí o pessoal olhou e falou, mas como assim? Né? E aí eu expliquei. Eu tinha escrito Mundo 6.0 é para lá que eu vou durante a pandemia, tinha essa experiência, e eu falei, gente, é muito simples, se cada um ou cada dupla escrever um capítulo, só nessa mesa nós já temos 10 capítulos. Assim que surgiu o Entre Drones e Dinossauros, que a gente fala sobre ambidestria, sobre o Strategic Foresight, enfim, sobre o ambiente de negócios e como nós precisamos aprender, desaprender e reaprender hoje em dia, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Quer dizer, entre drones e dinossauros é uma analogia, né? Ao velho e o novo, seria mais ou menos isso, Zé Mano? Que precisam conviver em perfeita harmonia. Por isso que o Nascimento comentou da ambidestria, que é o equivalente a ter as mesmas habilidades com as duas mãos. Quando a gente fala de ambidestria no ambiente corporativo, mostra que é necessário ter diversas habilidades desenvolvidas, dentre as comportamentais, as de comunicação, para que a gente possa, de fato, gerar valor agregado no ambiente de trabalho. Agora, a nova edição fala de governança antecipatória. Mega tendências. Como é que nós conseguimos... Quando a gente fala em mega tendências, eu não estou falando tão lá para frente. Estou falando para os próximos meses. Quais são as profissões que estão prestes a emergir? Aquelas que vão deixar de existir? Quais são as novas barreiras de mercado, os novos conceitos de consumo, os novos hábitos, os novos comportamentos? Por quê? Coisas velhas podem dar resultado se o contexto não mudar. E aí que a gente entra no tema de inovação. O que é inovação? Remover limitações.
Se hoje eu estou tendo um problema, eu estou provavelmente encontrando uma limitação que não existia antes. Isso tem tudo a ver com aquele outro ditado, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Falo isso bastante no livro. Por quê? Novas restrições surgem o tempo inteiro. Um novo concorrente, um novo mercado, um novo consumo, um novo hábito. E por isso que nós temos que estar sempre olhando para frente e nos antecipando. Muito bom. Você percebeu uma coisa aqui que a gente falou sobre dobradinha, sobre drones e dinos e sobre a necessidade de união? Então o que a gente fez? A gente tinha uma entrevista com uma pessoa, chamou mais um para a mesa, porque é mais informação, é mais conhecimento, e a gente está dividindo, né? Então quando a gente fala sobre essa questão geracional, uma dica, né, que a gente sempre dá como professor, como consultor, como mentor e como aprendiz: não divida as gerações, some as gerações. Então é a experiência do Toninho, a experiência do Nascimento, do Zé Manuel, com os jovens, com o pessoal do piercing, da tatuagem, enfim, do cabelo cortado diferente. O nosso cabelo é tradicionalzinho. Agora, se a gente unir essas competências, essas experiências, as empresas saem ganhando. O grande erro da atualidade é nós, que já somos lá os baby boomers, que somos das gerações anteriores, dizer que o Z, não, esse Z não se encaixa na minha empresa, esse cara não tem jeito, ninguém aguenta esse pessoal mimizento. Pera, calma. Eles têm para entregar. Por outro lado, é o pessoal da geração dizer o seguinte: esse tiozinho desse mato não sai coelho. Não está com nada, esse né? tiozinho não está com nada, está ultrapassado. Não sei por que a empresa não aposenta esse cara aí, né? Não sabe nada. O que você está fazendo aqui ainda? De boa, essa é boa, né? O que você está fazendo aqui ainda, né? Você está aqui ainda, né? O pessoal, esses dias, né, eu estava conversando com o pessoal da geração Z e já voltei a amizade com o pessoal da Z, né, que eu estava ali meio brigadinho. E aí, o que acontece? A gente acaba sendo o agregador, contando história. Daí o pessoal falou o seguinte: o Nascimento é a novelinha, né? Porque eu vou contar a história, como que era no nosso tempo, o que fazia, o que não fazia. E aí você acaba fazendo palestras, né? Então é o novelinha e o palestrinha. E aí eu falei o seguinte: mas eu também quero que você me conte uma novelinha do seu tempo, que você faça uma palestrinha sobre tecnologia, sobre consumo, sobre hábitos. Por quê? Que é o que o Zé falou: o mundo muda o tempo todo, a toda hora. E aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar a um outro patamar. Qual é o nosso desafio? Olhar para o futuro, que a gente fala muito sobre isso, trazer desse futuro que ainda não existe, coisas que não foram criadas, problemas que não foram resolvidos, para que a gente crie novos negócios e novos serviços. Já percebeu aí como que é o almoço desse pessoal, né? Então. E está convidado. Agora deixa eu te perguntar, então. Dentro desse contexto, o experiente, né, o antigo, ele tem que... Você falou que o que trouxe até aqui não vai levar para frente, isso significa que ele tem que se atualizar, então. Todos eles. E aí existem algumas vantagens. Primeiro, a gente tem que parar de reclamar que a geração Z é preguiçosa, que eles parecem que estão trabalhando, mas não estão. Não funcionam de manhã. São mimados. Primeiro, a gente tem que parar com isso. Por quê? Porque fomos nós, X e Y, que os educamos. Então, se alguém tem culpa, somos nós. Agora, nós temos uma coisa chamada experiência, resiliência e maturidade. Então eu pergunto para nós mesmos: o que nós estamos fazendo para acolher essa geração no mercado de trabalho, ensinando e mostrando ótimos valores, técnicas para que eles sejam produtivos e pessoas de sucesso? Nós temos um bom aprendizado sobre isso. É a segunda geração que eu vejo entrando no mercado de trabalho. Quando a geração Y entrou no mercado de trabalho alguns anos atrás, eu, por coincidência, tinha uma empresa que trabalhava com endomarketing e eu ajudei várias empresas a receberem a geração Y. Eu vou te falar que os padrões são praticamente os mesmos. O que nós fizemos de lá para cá para nos prepararmos para a chegada da geração Z no mercado de trabalho? Nada. Então a culpa é nossa, não é deles. E agora vem a geração alfa, né? Dos nascidos acima de 2013, que são as crianças de 10, 11 anos. O que nós estamos fazendo? Nada. Então está na hora da gente pensar nisso. Tem muito
dinossauro, né, que fala assim, não, eu já sei tudo, eu não preciso de me reciclar, eu não preciso de fazer nenhum curso, né, de aprimoramento. Esse negócio aí, esses programas novos, esses softwares novos que estão chegando aí na empresa, eu não preciso mexer com isso, eu me garanto. E aí, o que você fala para uma pessoa que pensa assim? Toninho, olha, nós aqui dessa geração somos os profissionais que aprenderam datilografia. ASDFG. C cedilha JKH. Né? E a gente tinha que ter um número de toques. O que aconteceu com a datilografia? Depois a gente aprendeu a usar o fax. Eu sou do tempo do telex, eu fui operador de telex, né? Quantas novas tecnologias, fotografia era uma coisa impossível, né? Você tirava uma foto, 4 fotos no Natal, 4 no Ano Novo e mandava revelar no meio do ano, porque era muito caro, né? Eu acompanhei fotógrafos, né, históricos da Tribuna do Paraná, do Estado do Paraná, da Gazeta do Povo, Edson Jensen, Portes Casella, Nossa. O Giovanni, enfim... muitos. E aí, rapaz, eles tinham que ir trocando o filme ali, 36 asas, e a velocidade, dependendo, tinham que ir trocando os filmes ali, porque senão a foto ficava borrada, ficava fora de foco, né? E o processo fotográfico, né? O fotógrafo tirava a foto, daí você tinha que ter o filme era caro, daí tinha que ir para o laboratório revelar. No caso de um jornal, tinha que colocar lá no processo de pastap, fotolito e etc e tal. Hoje, qualquer celular que a gente tenha, né? Aqui no meu celular, pasmem, eu tenho mais de 20 mil fotos, né? Então, assim, o mundo mudou. E a gente precisa se reinventar. E nas nossas carreiras e nas nossas profissões também. Eu passei por jornal impresso, que não existe mais. Passei por rádio, que está se reinventando completamente. Rádio hoje é um veículo fascinante, eu sou um defensor do rádio, que ele virou multimídia e plataforma. A televisão, que era um veículo dominante, vai passar por uma grande reinvenção. Por quê? Porque ela está na palma da nossa mão, no YouTube, em outros canais. Quando eu trabalhava no jornalismo, uma equipe de reportagem tinha 4 pessoas. Hoje, uma pessoa faz todo esse material com um computador na mão. Com a chegada da internet, com a chegada do computador, com a agilidade dos novos processadores, né, computacionais, o nosso trabalho mudou. E quando a gente começou a respirar e a olhar e a falar sobre digitalização pós-pandemia, inclusão digital, novos modelos, né, agora mais recentemente, metaverso, vem um negócio chamado inteligência artificial que muda completamente as nossas vidas, né? E isso que a gente traz para o projeto do livro. Dentro desse mundo que não é mais VUCA, é BANI, né? Esse mundo incerto, ambíguo, volátil, né? Ágil, né? E que se quebra a qualquer momento. A semana passada, a OpenAI, que é a fabricante que criou, né, o ChatGPT, uma baita inteligência artificial, fez um anúncio maravilhoso de uma grande mudança e de uma grande transformação. Ela produz, né, os processadores computacionais da inteligência artificial e no mesmo dia as ações dela estouraram, ela foi a trilhão. 4 dias depois, os chineses lançaram uma outra coisa e que levou a empresa a perder 600 bilhões de dólares. É muito, né? Dinheiro, uma né? noite. Então, assim, esse olhar para a mega tendência, e aí você que está aí do outro lado, né, acompanhando o negócio que deu certo, vai dizer assim, não, mas isso não vai me afetar porque a minha empresa é muito pequenininha. Vai afetar sim. E esse comportamento de olhar a reinvenção, o reposicionamento, vale para uma grande empresa tecnológica, mas vale para você que está lá na ponta, com um pet shop, com uma floricultura, com uma lojinha de bairro, com uma hamburgueria. Como é que você vai trabalhar no seu negócio com um olhar de futuro? Utilizando mais inteligência, utilizando mais os computadores, utilizando a venda através dos aplicativos, reduzindo custos, achando jeito para encantar o seu cliente e atrair essa pessoa. Então, nessa esteira, queria perguntar para vocês, por exemplo, né, alguns anos atrás,
o Paulo Chaves, saudoso, meu amigo de saudosa memória, ele e o Vanderlei, né? No estúdio lá, eles produziam jingles maravilhosos, inclusive as vinhetas aqui da Banda B, as mais antigas, toda na voz do Paulo Chaves, né? Só que agora o que a gente está percebendo aí é que os caras estão chegando lá, no chat GPT da vida, colocando lá uma frase e daí já cria em 2 minutos ali, cria um jingle, né? Na inteligência, todo o processo da inteligência artificial. E aí, como é que fica o cara, o maestro lá que criava o jingle? Né? Aquilo que é autoral e é belo nunca vai perder espaço. Aquilo que é relativamente automatizado e descartado também tem seu espaço porque a gente ganha escala, mas isso vai acabar entrando numa vala comum. Mas aquilo que é autoral ainda vai continuar ganhando espaço. Tecnologia veio para simplificar a nossa vida e dar escala. Band-aid é tecnologia, pneu é tecnologia, lâmpada é tecnologia, não são apenas bits e bytes. Então são coisas que chegaram nas nossas vidas para poder resolver problemas e tornar a nossa vida melhor e acelerar o nosso dia a dia. Bem-vinda à inteligência artificial. Mas daí nascem novas profissões que continuarão sendo importantes. Aquele trabalho artesanal que a gente faz jamais será substituído. Nós, da área de comunicação, quando que você, numa rádio, conseguia alugar um helicóptero? Na TV, alugar um helicóptero custava 20, 30, 40 mil reais por mês. Um voo de helicóptero custava 5 mil para você fazer um evento. E aí veio a história do drone. Hoje um bom drone custa cerca de 10 mil e você pode trabalhar o ano inteiro. E nessa história, uma coisa que eu falo, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e o pessoal me questionou sobre algumas mudanças. Eu falei, a gente tem que mudar agora e rapidamente para a gente não morrer de excesso de futuro. Porque o futuro também mata as companhias, aquelas que não se reinventam, aquelas que não se adaptam, né? E com a história do drone, o que eu tenho? Eu tenho o operador do drone, eu tenho o técnico que vai cuidar da programação desse equipamento, eu tenho o técnico de manutenção desse drone, ou seja, algumas profissões vão continuar existindo, algumas vão deixar de existir, mas outras profissões vão continuar existindo, vão surgindo novas atividades, agora, sempre com o aporte de maior conhecimento e informação do ser humano. Aquele que conseguir se destacar, de estudar, não parar de estudar, não parar de aprender, não parar de se reinventar, vai continuar sendo um excelente profissional e quase que insubstituível dentro das companhias. Porque assim, né, se a gente for pegar a história da humanidade, né, a gente vai lá para a Idade Média e vê como as coisas eram difíceis, arcaicas, né? As pessoas viviam de uma forma sem energia elétrica, sem nada. Depois a gente caminha ali, vem a Revolução Industrial e começa a dar um boom, né? E aí, século XX, até metade do século XX ali, as coisas ainda engatinhando, né? Patinando. E depois, rapaz, agora, dos anos 80, a coisa está numa velocidade, né? Gostei dessa analogia. E não é só a velocidade do avanço das coisas. Os ciclos de vida dos produtos têm diminuído. Vocês se lembram há 15, 20 anos atrás, quando a gente usava aquele celular tijolão? Eles normalmente ficavam... PT550 na Motorola. O StarTAC. $10 mil. A gente está falando de coisas aí, para a turma que está nos ouvindo aqui, do século passado, né, que os anciões utilizavam e os nossos ancestrais tinham o StarTAC, o Nokia. Então, o ciclo de vida de um dispositivo desse, na época, era de, em média, 30 meses. Então, entre ele entrar no mercado e vir uma nova geração. Hoje, o ciclo médio para um dispositivo, que era até então 12 meses, agora ele já caiu para 9 meses. Então, cada vez mais ciclos menores para tudo. Tudo descartável, né? Bastante. Agora, Você falou de uma coisa, Antônio, que eu gosto, né? Que é um tema que a gente gosta. Você veio do interior também, é Pé Vermelho, lá do norte do Paraná. E se você for olhar 40 anos atrás, como era o agro
que a gente fala e comemora tanto. Nossa. A colheita do feijão era manual, o plantio era com máquinas mais rudimentares, enfim, você tinha muito trabalho manual de colheita do plantio. O plantio era no arado, né? O cavalo na frente, você com o arado aqui, fazendo covinha e na sementinha, tinha uma maquininha aqui de... Matraca. Depois, e aí... depois você, na colheita, né? Você colhia e daí ia pro terreiro, estendia um enceradão comprido, né? Uma lona encerada, e daí você ia malhar feijão, que a gente chamava, né? E aí... No cambal. No cambal. Olha aí, a gente voltou no tempo, né? Agora você pega hoje, esses dias eu fui dar uma aula de pós-graduação e falei, né? Falando sobre tecnologia, evolução, sobre o georreferenciamento, sobre alguns veículos autônomos, né? E aí a aluna falou, eu falei, porque lá fora, tal, a aluna levantou a mão e falou, professor, aqui em Toledo a gente já tem trator georreferenciado. Aí eu estava dando aula lá em Telêmaco Borba e falei, porque os caminhões autônomos, o aluno falou, a usina de açúcar e álcool lá da região de Maringá já tem um caminhão Volvo que atua sem motorista. Daí eu falei, gente, o que sobrou agora, né? Daí eu falei dos drones, né? Ela falou, não, aqui em Telêmaco a gente usa também, ele nos ajuda a matar formiga. Então. Entende? Porque ele vai, passa na região, detecta o calor, quando o drone volta, porque antigamente saía o operário com um saco de veneno para matar a formiga pelas costas no meio do mato. Eu sou do tempo, rapaz, do BHC ainda, que hoje é proibidíssimo, né? E aí o trabalhador voltava, catava o material, deixava assim um pau fincado para marcar, ele corria o risco de perder no meio do talhão. Hoje não. Hoje o drone vem, georreferencia, e aí, eventualmente, o trabalhador vai lá para fazer o extermínio da formiga. E agora já tem drones que fazem mais, que vão lá e já lançam o veneno nesse espaço. Eu entrevistei aqui no Negócio que Deu Certo um rapaz aqui de Araucária, da zona rural de Araucária. Ele é da lavoura e, de repente, ele pegou um filão. Hoje ele tem uma empresa que ele atende agricultores do Paraná e Santa Catarina, porque ele, as grandes lavouras, aí o pessoal contratava aeronaves, pequenas aeronaves antes para pulverizar, né? Hoje ele pulveriza de drone. Né? E está ganhando o dinheiro dele. Agora, a gente falava aqui de tecnologia, rapaz, sabe o que me veio à mente? Esses tempos eu estava lendo um artigo, o autor desse artigo, ele falava assim que o bilionário norte-americano Rockefeller, que viveu lá no final dos anos do século XIX para o século XX, né? Ele fez essa transição. Os gigantes da indústria. Os gigantes da indústria. Ele, apesar de ser bilionário, ele vivia numa situação pior do que o trabalhador que ganha hoje 1, 2 salários mínimos. Porque naquele tempo ele não tinha geladeira, né, para congelar a carne, ele não tinha automóvel para um Uber para andar, né? Ele viajava de trem ou de navio a vapor, né? E ele não tinha ar-condicionado dentro da casa dele, né? A iluminação elétrica era precária, ele não tinha um aparelho de TV, não tinha um aparelho de rádio, né? Então, veja o quanto que a gente estava falando agora de tecnologia, do avanço da tecnologia, né? Quanto que a tecnologia trouxe conforto e facilitou as nossas vidas, né, rapaz? Muito rapidamente, isso. A tecnologia inclusiva facilita a vida de todo mundo. E além de ser inclusiva, ela está se tornando acessível. Hoje, um pequeno agricultor, um chacreiro consegue ter um drone para poder otimizar a sua produção. Como quase todos nós temos em casa um streaming para entretenimento, Sim. Temos acesso a conteúdos online, educação, e de fato, o que você comentou do Rockefeller faz todo sentido. Hoje, o nosso status de vida ele melhorou bastante, tem muito para melhorar ainda, inclusive em termos de saúde, graças aos avanços da tecnologia. Então, a gente tem que abraçar ela e agradecer. E a tecnologia também, de certa forma, traz uma convergência das
as coisas, né? Veja o seu smartphone, né? Antes você tinha um monte de coisa para... Né? Hoje tá convergiu tudo aqui, né? Você tem um computador aí, você tem um bloco de texto, calculadora, telefone, relógio, tudo aí. As suas anotações. Tudo. Aliás, os aplicativos de banco, né, rapaz? Se eu perder meu celular hoje, eu tô morto, né? Outra coisa, por exemplo, Zé, me permita te chamar de Zé, viu? Em casa, algum tempo atrás, presente de Natal, a minha filha me deu uma Alexa. Né? Eu eliminei despertador, né? Eliminei, não vejo mais temperatura, eu pergunto para Alexa, né? Se vai chover, se vai fazer sol, para saber a roupa que eu vou sair de casa. Ela me desperta, ela conversa comigo. Toca a música que você quer. E aí eu falo assim, mostra o filme que você quer. O Alexa reproduz a banda B. Ela começa a tocar a banda B, né? Eu falo assim, toque um Frank Sinatra para mim. Ela toca, né? Então, que espetáculo, rapaz. É um equipamento que não custa caro aí, né? Custa alguns reais aí. Até chegar aqui, ele levou bastante tempo e teve muito investimento, mas a grande vantagem é a escala. No momento que um grande volume de pessoas adotam essa tecnologia, a adoção dela se torna barata. E veja, é mais uma inovação. Inovação, ela pode remover uma limitação que você tenha ou trazer e proporcionar um grande benefício no seu dia a dia. Falando do celular, por exemplo, eu eliminei a minha carteira. Os meus cartões estão no celular, o dinheiro, a minha identidade. E é quando você carteira de motorista, documento do carro, tá tudo no meu celular. Tudo ali. Roubou meu celular, roubou minha vida. E a Alexa também é um resumo disso, assim como a sua Smart TV. Lembra que nós tínhamos que ter um Blu-ray, um DVD, um videocassete, tudo conectado. Basta ter uma TV e você consegue acessar absolutamente tudo hoje. Eu tenho uma locadora, você tem uma locadora em casa, né? Com maior ainda. Maior, né? Antes você ia na... Como é que é aquela... Que era a Blockbuster, mas antes tinha uma famosa aqui em Curitiba, ali na região do Hospital Evangélico, ali, como é que é? Um final dela, rapaz, não consigo me lembrar agora. Mas era uma locadora gigante. Ela sempre tinha... Se não entregasse essa fita rebobinada. Rebobinada. Né? E dentro do prazo. Dentro do prazo. E aí a gente volta um pouquinho antes do começo dos anos 80, rapaz. Lembra quando surgiram os Walkmans? Né? Que você andava com uma caneta Bic para rebobinar a fita para não gastar pilha? Viu como o mundo mudou, né? Rapaz. E eu acho que nessa pegada, né? A gente já viveu o Walkman, já viveu o tocador de disco, o tocador de VHS, etc e tal, né? O que tudo isso mostra pra gente? Que é o que a gente quer trazer agora no volume 2 do Entre Drones e Dinossauros, né? Um olhar para mega tendências, um olhar para o futuro do que vem por aí. E essa capacidade do ser humano de reinvenção, essa capacidade de adaptação. Então a gente tá nesse projeto trazendo 26 autores em 20 capítulos, onde a gente faz um overview do que está acontecendo no mundo. Então a gente fala sobre ESG, fala sobre tendências, fala sobre comportamento humano, sobre comunicação, trazendo uma mescla para dizer o seguinte: ei, tá tudo mudando, isso é verdade, mas preste atenção, olha para o passado, né, e vê que há esperança, né? Você falou do Rockefeller dentro de uma realidade, é um pouco do que nós dois vivíamos lá no interior, né? Fogão de lenha, sem luz, banho de bacia e etc e tal, né? Então assim, uma série de coisas que a gente está vivendo hoje, né? Hoje você gritava lá para mãe, põe água para esquentar na chaleira para que eu tome banho. Hoje você diz para Alexia qual é a temperatura que está acontecendo, e aí você diz para ela lá no teu home, né? Coloque o aquecedor em tantos graus porque eu não quero tomar um banho tão quente ou tão frio. Que beleza, né, Zé? Então. Ô Zé, me diga uma coisa, e o lançamento desse livro, do volume 2, do Entre Drones e Dinossauros? Ele está previsto não, ele está confirmado para dia 20, próxima quinta-feira. Todos convidados no Instituto de Engenharia do Paraná, inscrições através do Simpla. Para encontrar o link de inscrições, basta entrar no site www.demasters.com.br
The Masters é aquele O em inglês, THE, themasters.com.br, inscrições gratuitas, e você vai poder retirar o seu exemplar lá, adquirir na hora, autografado pelos autores. Qual o capítulo que você escreveu? Capítulo número 2, os ciclos viciosos da inovação. Porque a inovação que faz sentido é aquela que, de fato, traz um grande benefício nas nossas vidas. E existe ali um roteiro de sucesso para que possa a inovação proporcionar esse resultado. Tá certo. E você, qual que é o seu capítulo, Nascimento? Toninho, o meu capítulo é o capítulo 5 e eu trago um tema muito importante. Eu falo do ESG, né, que é a questão relacionada à governança, à sustentabilidade, né, e a todo esse ecossistema que acontece dentro das empresas, dentro das corporações. Agora, eu digo o seguinte, ESG não é modinha. Por mais que a gente esteja vivendo uma tirada do pé do acelerador, nós temos um mundo que está avançando em tecnologia, mas regredindo em termos de condições ambientais do planeta. Então, você falou que não é modinha, né? Mas essa sigla, né, tá na moda, né? Todo mundo fala nisso, que tem que adaptar, colocar as normas da empresa, né? Explica são 3 pontos, né? Troca em miúdos. Talvez tem pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela Banda B que ainda não tem uma ideia formada a respeito da situação, né? Do ESG. Ao longo dos tempos, as empresas, e não é errado a gente dizer que são modas, ou que são tendências, ou que são ondas. Realmente, neste momento, o ESG é uma onda que está dentro das companhias. Por quê? Porque a ONU e porque as companhias e porque o mercado financeiro entendeu que existe sim, ao longo dos últimos tempos, uma degradação do meio ambiente, existe sim um contexto do ecossistema social que está passando por uma série de mudanças e, do ponto de vista de governança, as empresas precisam ter mais sustentabilidade. Então, do que nós estamos falando? De meio ambiente. Estamos falando da questão de governança dentro das empresas e também da questão social. No meio ambiente, nós temos desastres naturais. A gente nunca viveu tantos desastres como nós estamos vivendo e experimentando hoje, né? Eu tenho dito assim, no mundo em agonia, ESG não é modinha. No Rio Grande do Sul, 250 pessoas morreram no ano passado por conta das enchentes. Aqui mesmo em Curitiba, em 2019, coisa que a gente não viu, olha, eu estou suando. Por quê? Porque a temperatura, por exemplo, de Curitiba mudou nos últimos tempos. Tem uma instabilidade. Então, assim, aquilo que estava longe da gente... Até o mosquito da dengue se adaptou aqui em Curitiba. Então, ponto. O que a gente pode dizer? O meio ambiente, a área da ecologia está mudando em transformação, né? Então, tem esse alerta. Num segundo ponto, na questão social, nunca se viu tanta pobreza, nunca se viu tanta miséria. Hoje, nesse momento, o quanto as guerras estão matando no mundo, né? Temos gente morrendo no Oriente Médio, temos pessoas morrendo no leste europeu, né? Por quê? Por conta da questão humanitária, né? Nessa mesma perspectiva, a pobreza, o grau de pobreza que a gente via só nos países da África e dizer o seguinte, a miséria e a pobreza, cada vez ela está gritando mais à nossa porta. Mesmo em cidades super desenvolvidas, o que a gente tem visto? O número de pessoas em situação de vulnerabilidade, de miséria, está aumentando. E numa outra ponta, do ponto de vista de governança, né, da gestão das companhias, é preciso um reolhar. Então, nessa linha, os governos, a sociedade e as companhias têm um papel muito importante no mundo de amanhã. E como que isso vai ser feito? Só governo? Só sociedade ou só empresa? Através da união. O ESG se propõe a fazer esse elo. Neste momento, a gente vive uma situação de regressão desses pilares por conta de decisões, especialmente de países como os americanos. E eu ia perguntar exatamente isso para você agora. A pergunta que estava aqui já. Como é que fica essa agenda com o Trump à frente dos Estados Unidos tomando tantas decisões estapafúrdias? Não vou falar sobre as decisões estapafúrdias, você falou muito bem. Mas em relação ao ESG, a verdade é a seguinte, o Trump
para lá ou para cá, ele vai passar. Ele já governou e já saiu e já voltou. Agora, o planeta continua existindo. A miséria continua batendo a nossa porta. E o detalhe é o seguinte, que todos esses problemas... O que aconteceu conosco na pandemia? Na pandemia, ela nivelou ricos, pobres e todo mundo, dizendo o seguinte, eu corro risco. Então, assim, quando a gente vê, né, tragédia como a gente viu no Rio Grande do Sul, por conta de questões ambientais, por conta da devastação da natureza, do desmatamento e etc. e tal, é preciso que a gente chegue uma hora e diga assim, a gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso planeta. Pelos teus netos, pelos meus netos, pelo Levi, né, que tem 10 aninhos, que é filho do Zé Manuel. Qual é o planeta que nós vamos deixar? Então, assim, Trump passa. O planeta vai viver um pouco mais. Já existem projeções de que a Terra resiste apenas a 600 anos nesse nível de devastação que ela está sofrendo. Qual é a realidade? Até o mês de agosto, se nós fôssemos uma empresa, se nós fôssemos o nosso salário, até o mês de agosto, nós exaurimos todos os recursos da Terra para manter os nossos 8,5 bilhões de habitantes. Ou seja, nós temos um vácuo, nós estamos matando com as nossas florestas, acabando com os nossos rios, né? E recebendo da própria natureza incêndios nos Estados Unidos, incêndios na Europa, devastação e poluição dos mares, ou seja, nós tivemos a capacidade de acabar com o nosso planeta. Então, Nascimento, a gente vai conseguir voltar a níveis originais? Jamais. Agora, como é que nós podemos conservar e preservar o que a gente tem na mão? E um detalhe, empresas precisam fazer sim a sua parte. Por quê? Porque se a humanidade acabar, acabam os clientes também. Não tem, sem cliente não tem money, né? Gente, vamos fazer um convite aqui, a gente está caminhando para o fim do programa aqui. Zé, por que eu tenho que comprar esse livro e ler esse livro? Para que você tenha um manual de sobrevivência para os tempos modernos. Principalmente você que está empreendendo ou pensa em empreender. Mas se você não é nenhum nem outro, é o manual de sobrevivência e de boas práticas para relacionamento entre pessoas e entre patrões e empregados. Ali tem dicas muito importantes sobre governança, sobre inovação, sobre comportamento humano, sobre relacionamento, e tem dicas ali de CEOs, executivos de empresas, professores, economistas, consultores. Tem uma vasta gama de experiências ali somada. Nascimento, reforça o convite aí para nós, então, para a gente fechar aqui. Olha, o livro é um livro de fácil leitura, uma coisa muito legal, os capítulos não são extensos, então você vai escolher um tema e com 10, 12 páginas você tem um conjunto de informação, você não vai precisar ler 300 páginas. Ou seja, nesse livro de 300 páginas, que é o Entre Drones e Dinossauros volume 2, você vai ter pelo menos 10 ou 12 temas super atuais e super importantes. E a gente quer... É uma coleção, né? Uma enciclopédia reunida, um compilado de livros, né? Dentro de um livro. Você tem 12 temas, você lê um por mês, né? Em um ano você está 300 páginas, uma página por dia, dá tempo de descansar no Natal e no Ano Novo ainda. Com toda certeza. E eu tenho uma provocação para vocês. Eu duvido que você consiga ler apenas um artigo, pelo menos 1 ou 2 artigos numa sentada. E aí você tem repertório, tem informação para a sua vida profissional, para a sua vida lá na sua empresa e para a sua vida social. Então, a gente deixa um convite para você, Toninho Nascimento, para o ouvinte da Banda B, para que no dia 20 de fevereiro, às 18h30, no Instituto de Engenharia do Paraná, você venha conosco. Além da oportunidade de você conhecer esse trabalho, vai ter o livro nas suas mãos, pode passar pelo autógrafo dos autores e mais do que isso. Se você quiser ir lá e não comprar o livro, não precisa. Se você quiser ir lá só para fazer uma visita, você vai ter a oportunidade de distribuir mais de 300 cartões de visitas da sua empresa e do seu negócio, porque vai ser o maior evento de networking de Curitiba do primeiro trimestre. Tá certo. Se você não vê drones lá, você vai ver pelo menos os dinossauros aqui, né? Gente, olha, foi muito bom recebê-los aqui.
Era um negócio que deu certo. Muito obrigado mesmo, né? Eu sei que tinha muito mais coisas para a gente falar, mas a gente só tem 40 minutos, né? E aí é muita informação, né? E a gente começa a querer atropelar até. Mas foi muito bacana esse bate-papo com vocês aqui. Muito obrigado, viu, Zé Manuel? Muito obrigado pelo convite, Toninho. Muito bom falar para você e para toda a sua audiência. É um prazer estar aqui com você. Nascimento, obrigado mais uma vez, viu, amigo? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela gentileza de nos trazer aqui. Que Deus te abençoe, que você continue sendo esse comunicador especial, amável, carinhoso e que valoriza tanto o empreendedor curitibano, o empreendedor paranaense e o empreendedor brasileiro. Tá certo. Muito obrigado a vocês e a você também que esteve aqui nos ouvindo pela Banda B ou nos assistindo aqui no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fale para os seus amigos de um negócio que deu certo, viu? Chame eles também para assistir, para ouvir um negócio que deu certo. Até a próxima!